Olá, está começando agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias. Hoje com o tema Coping, a vida após a cirurgia de obesidade. Meu nome é Luiz Gracindo, o nosso programa é uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, com o objetivo de trazer para o trabalhador de saúde o resultado de pesquisas relevantes realizadas no SUS de São Paulo. Sua participação é muito importante. Mande seu e-mail, mande suas perguntas, suas sugestões pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail que está aqui embaixo. A cirurgia bariátrica representou um avanço importante no tratamento da obesidade, mas trouxe várias questões psicossociais que, se não forem levadas em conta pelo paciente, pela sua família e principalmente pelo profissional, pode levar a grandes danos para as pessoas que fazem esse tipo de cirurgia. Para falar desse tema, nós trouxemos aqui hoje a psicóloga, professora, doutora em ciências pela USP, Maria Adelaide Galo Ferreira de Camargo. Como vai, Maria Adelaide? Bem, obrigada. Como vai, Luiz Gracindo? Eu estou satisfeita de poder colaborar nesse programa, aliás, uma iniciativa muito interessante, e poder dividir os resultados da nossa pesquisa sobre a vida após a cirurgia bariátrica. A Adelaide é psicóloga e fez o seu doutorado pelo Instituto de Psicologia da USP, cujo título é Coping, e os aspectos sociais associados ao tratamento cirúrgico de obesidade a longo prazo. Adelaide, conta um pouco da tua trajetória profissional com a cirurgia de obesidade. Como é que esse tema apareceu na sua vida? Então, há alguns anos eu fiz um aprimoramento em psicologia hospitalar e que me tirou do consultório e me levou para o hospital, para ter contato com pacientes com várias doenças diferentes, né? E com isso eu fui percebendo da importância de estudar o conjunto biofísico, psicológico da pessoa, do paciente internado, né? Levou então à psicossomática. Então, onde é que estão as causas psicológicas, os traumas que podem ou não causar algumas doenças, né? E que sabe-se que há doenças de fundo psicológico mesmo, né? E com Eu diria que boa parte delas tem um componente psicológico, pelo menos não na causa, pelo menos associada, né? Exato. E assim eu comecei a estudar a obesidade e nesse estudo de obesidade a questão era escolher o tratamento, qual seria o tratamento melhor, né? Obesidade mórbida, a minha pesquisa, não simplesmente obesidade, né? E qual seria o tratamento melhor? Tratamento cirúrgico ou o tratamento com dietas hipocalóricas? E aí veio essa questão fizemos um projeto piloto, né? Escolhendo aleatoriamente pacientes que tivessem sido operados, né? E as respostas foram contraditórias. O resultado foi contraditório. Alguns estavam muito bem e alguns estavam muito mal. Sendo assim, resolvemos fazer uma pesquisa aprofundando o tema da adaptação psicossocial do paciente a longo prazo, digo, entre 4 e 12 anos. Qual era exatamente o objetivo da tua pesquisa? O objetivo era a questão psicossocial, da adaptação, né? A pessoa se adapta, não se adapta, o que está acontecendo, o que possibilita a adaptação, o que poderia ser feito para melhorar as condições de adaptação, levando em conta que o resultado clínico, cirúrgico, tenha sido satisfatório, tenha sido adequado, né? Porque são duas vertentes, né? O clínico cirúrgico e o psicológico. Uma coisa que os pacientes disseram nas entrevistas é que o médico opera o estômago, ele não opera a cabeça. Interessante, né? Muito interessante, Adelaide. Então eles separam como se fossem duas coisas. Olha, a parte da operação
está perfeita, mas a parte da minha cabeça não está tão perfeita assim. É mais ou menos isso? É bem isso, é bem isso. E conta pra gente, que instrumentos você utilizou para medir essa adaptação psicossocial após a cirurgia? Então, Gracindo, para você medir adaptação é uma coisa dificílima, porque a adaptação é dinâmica, às vezes a pessoa está, às vezes não está. Então, sim, nós fizemos uma reflexão, como nós poderíamos cercar esse tema de uma maneira rigorosamente científica, né? Então, escolheu-se fazer, em primeiro lugar, um teste que é de um professor da USP, professor Esdras Guerreiro Vasconcelos, e que foi o orientador dessa pesquisa. Ele tem um teste que ele idealizou, e já foi aprovado, idealizou na Alemanha, que trabalhou lá, e já foi validado no Brasil. É um teste que chama Scope Coping, isto é, para você verificar habilidades sociais e coping da pessoa. Esse teste tem 44 questões que coloca assim, uma situação de circunstância da vida, e você tem 4 modalidades de resposta. Nunca aconteceu, raramente aconteceu, frequentemente aconteceu e sempre aconteceu. Então diz assim, se você está numa reunião, você gosta de ser o líder e tomar a palavra, a pessoa tem 4 modalidades para responder. Né? Que nunca tem vontade, que às vezes tem vontade, que raramente tem vontade e que sempre tem vontade. Aí a tabulação desses dados nos dá para a gente os níveis de 1 a 9, né? Onde o máximo é o 9, o altíssimo nível é o 9, e o 1 é baixíssimo nível de coping, e de habilidade social também, é de 1 a 9, a classificação. É que coping é um enfrentamento. Então, de 1 a 9, se o cara é um cara que enfrenta as situações, ou se é um cara que não é fraco, não é um enfrentador. Isso, exatamente. Então, o primeiro instrumento foi esse teste de Scope Coping. Depois nós pensamos assim, bom, ele tem enfrentamento, mas o que será que ele quer me dizer? O que será que ele tem para me dizer da vida dele após a cirurgia bariátrica, né? Então, fizemos uma entrevista que constou de 9 questões que foram estudadas e verificadas, só perguntando do pós-operatório, né? E essas respostas foram tabuladas pelo método do discurso do sujeito coletivo, do professor Fernando Lefebvre, da Faculdade de Saúde Pública da USP. É um método interessantíssimo, porque você pode pegar as respostas de todos e categorizar por um software que ele tem, categorizá-las e obter depois um discurso com um pouquinho de cada coisa de cada um falou. Então, você faz o sujeito coletivo. Então, é um discurso como se fosse uma pessoa representativa do total daquele grupo. Isso. Interessantíssimo. Foi muito bom. Nós obtivemos 41 discursos, que está na nossa tese. E do ponto de vista da equipe multiprofissional, quais são os procedimentos que são realizados com essa pessoa que foi submetida à cirurgia bariátrica, cirurgia de redução do estômago? Então, Gracindo, nós temos uma característica importante desse grupo do Conjunto Hospitalar do Mandaki, pelo seguinte, a equipe multidisciplinar tem reuniões uma vez por mês, reunião aberta ao público, gratuita, às 7 horas da manhã, e nessa reunião, eles fazem uma espécie de um psicodrama, né? Eles trazem maca, eles trazem aparelho de anestesia, vem a fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, enfermagem, tudo, né? E o público são dos que estão se candidatando, né, à cirurgia bariátrica. É dirigida a esse público. Isso antes de fazer a cirurgia. Essas pessoas são convidadas
para essa atividade. Isso. E um fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Essas reuniões são cheias, são assim repletas de pessoas interessadas e são muito vivas, porque a equipe trabalha muito bem. Eu fiquei orgulhosa de ser inserida nessa equipe, né, para fazer a minha pesquisa. Claro. Então, isso é antes da cirurgia. Após a cirurgia, em curto e médio prazo, o paciente volta ao hospital, tem consultas agendadas e acompanhar ao lado do acompanhamento clínico pelo médico cirurgião, ele também vai ser atendido por algumas das especialidades da equipe multidisciplinar, no caso que ele esteja precisando. Isto até em curto e médio prazo. Em longo prazo, ele continua sendo atendido conforme a necessidade, e aí começa a se estudar a possibilidade da cirurgia plástica, que é uma reivindicação que estão fazendo no SUS, SUS, né, para poder atrelar a cirurgia bariátrica com a cirurgia plástica, alguns anos depois de ter adquirido o peso adequado. Legal. Então, ele na verdade, a equipe multiprofissional ela participa de todo o processo, ela está sempre presente de alguma forma. Exato. E uma das coisas que eu gostaria de falar é que, em relação às surpresas que nós tivemos em relação aos resultados, né, da pesquisa, é que, possivelmente, por causa desse tipo de acompanhamento, que o paciente sabe que ele pode procurar o hospital, que isso não vai onerá-lo financeiramente para pagar a consulta do psicólogo, a consulta do fisioterapeuta, a consulta enfim, as consultas, né, que teriam que ser feitas para ele. Então, possivelmente, esse resultado que nos deu a ideia que o coping foi alto coping, não foi altíssimo, foi alto, deu 7. Ok. Estou curiosíssimo para saber os resultados da pesquisa, Maria Adelaide. Mas focando na tua profissão, quais são os aspectos psicológicos que estão mais presentes na cirurgia de obesidade? Após a cirurgia? No pós-cirúrgico. Então, o que acontece, Gracindo, e é muito interessante, é a pessoa se habituar com a sua nova imagem. Porque em curto período de tempo, por exemplo, durante 2 anos, em geral, ela emagrece tudo o que precisava. Normalmente é assim, para chegar num peso bom. Só que a sinestesia, sabe, o equilíbrio em relação ao ambiente, por exemplo, uma pessoa obesa mórbida, quando vai passar num espaço, ela já imagina um jeito de passar que não vai derrubar, que não vai fazer alguém tropeçar. Quando ele emagrece, já é outro modo dele encarar o mundo, né? Porque ele já não tem aquele volume que ele estava acostumado. Então, as características logo após a cirurgia, né, levando em conta essa questão da imagem, a dificuldade de você aceitar e você se encontrar dentro dessa imagem também tem 2 vertentes. Ou você fica assim deslumbrado, né, completamente deslumbrado, achando que está tudo bom, tudo maravilhoso, uma situação maníaca até, ou deprimido, porque não consegue encontrar a sua dimensão psíquica dentro da sua nova imagem. Nossa, que incrível! É Quer verdade. dizer que tem as pessoas que emagrecem e ficam tristes. Ficam tristes e tem outras questões também. Passados 2 anos, começarem a ganhar peso, que eles não vão ganhar o mesmo peso que tinham antes da cirurgia, sabe? Mas nesse grupo específico que nós estudamos. Sempre lembrando que a gente está falando de um grupo específico, né, representado por essas 75 pessoas. Né? Isso, que tem um protocolo de atendimento, né? Específico. Isso. Né? Então, o que a gente pôde observar?
que tem pessoas que realmente não conseguem se equilibrar psiquicamente com a sua nova imagem e ficam com algumas compulsões, né? Então, às vezes, adictos à bebida também, às vezes a compulsão de compras. Existem casos assim. E a gente pode pensar também que esse fato que é desagradável é um dos resultados que nós obtivemos, que a cirurgia bariátrica causa efeitos colaterais fisiológicos que dificultam a vida dela, a adaptação, mas que não impedem que seja feita uma adequada adaptação pelo paciente, né? Muito bom. Adelaide, está muito gostoso, mas a gente vai ter que interromper, já estouramos o tempo. E para a continuação disso, vai no nosso programa Insight, a segunda parte sobre o programa a respeito do coping, a vida após a cirurgia de obesidade. Esse programa Insight está encerrando agora, teve como convidada a professora doutora Maria Adelaide Galo Ferreira de Camargo, que é psicóloga, professora doutora em ciências pela USP, e a pesquisa dela está disponível na BVS da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, cujo endereço você vê aqui embaixo, http://sms.sp.bvs.br. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, ou se tem alguma pesquisa que gostaria de apresentar aqui no programa Insight, entre em contato através do nosso e-mail ou através das redes sociais. Meu nome é Luiz Gracindo e eu aguardo você para a segunda parte do programa Insight, Coping, a vida após a cirurgia de obesidade. Na próxima terça-feira, ao meio-dia, aqui na TV Profissional, esse canal que é feito por você e para você.